Olá pessoal, estamos de volta. Hoje mais um episódio do Imagem PR Fochá Talks. E hoje eu tenho aqui uma grande amiga, parceira de cursos, de estrada. E eu sempre digo que todo endodontista tem que ter um radiologista para chamar de seu. E ela lá no passado me escolheu para ser o radiologista dela. E eu com muito orgulho e muito prazer recebo aqui hoje a querida Mônica Mata para um bate-papo bem gostoso, bem descontraído. Mônica, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigado por aceitar. E vamos conversar hoje de uma forma bem tranquila aqui sobre odontologia, sobre a sua vida fora do consultório e que você se sinta aqui à vontade na recepção aqui da imagem, como se fosse a sua casa, tá? Vamos lá. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, da sua trajetória, como foi começar a odontologia e por que a escolha de ser dentista, Mônica? Então, vamos lá, né? Na verdade, eu escolhi a odontologia porque eu sempre gostei da área da saúde. Cuidar de pessoas. Eu nunca fui da área da matemática, de ficar na frente do computador. E aí eu escolhi a odontologia. Na verdade, a odontologia me escolheu que foi por um acaso. Uma amiga minha foi fazer vestibular. Eu falei, eu vou fazer para testar. E acabei passando. Eu falei, eu vou cursar, né? Quando a gente é mais nova, todo mundo sem juízo, sem maturidade, bora ver o que dá. E aí eu me apaixonei, né? Me apaixonei na graduação pela odontologia e no meio do caminho eu fiz eu vou dizer que um caminho ao contrário das outras pessoas. Eu gostei da endo, coisa que a maioria não gosta, né, da endodontia na graduação. E no meio do curso eu já sabia o que eu queria. Sim. Terminei o curso, já fui fazer especialização de endodontia e aí você já sabe o resultado final, né? E como entrou a radiologia na minha vida? Eu nem sonhava na radiologia. Eu acabei fazendo especialização, finalizei ano passado, porque é o somatório que a gente quer evoluir a nossa profissão, né? Por isso, como você falou, você me escolheu como radiologista, eu vi essa necessidade da gente juntar as duas especialidades. A endo e a rádio é o casamento perfeito, a gente precisa melhorar o nosso diagnóstico e com isso melhorar o planejamento. A gente sabe que a odontologia evoluiu muito e a endodontia é uma das especialidades também que evoluiu muito junto com a odontologia. Sim. E aí a necessidade da rádio com a endo, né? Sim. E eu dei graças a Deus com essa evolução de você ter abraçado. Eu lembro quando eu cheguei a primeira vez no seu consultório, Sérgio, me socorra, eu preciso fazer endodontia guiada. Isso, calma, vamos fazer. Você chegou com uma Ira lá, né, pra gente fazer um caso de endo guiado. Uhum. E eu percebi desde aquele momento que você era uma pessoa diferente, um profissional diferente. Você estava ali buscando uma melhoria para o seu paciente, um melhor resultado para o caso que você tinha feito. Então, eu acho que você percebe no olhar de quem é apaixonado pela odontologia e que é apaixonado pelo que faz, que tem um olhar diferente, tem uma visão diferente. Isso o Giovanni sempre comenta, né? A pessoa que é apaixonada pelo que faz se sente muito mais confortável, muito mais confiante. E foi isso que eu percebi logo de início ali naquela nossa conversa. Eu percebi, poxa, ela é uma pessoa que realmente quer algo diferente, quer algo novo, né? E dali em diante a gente já tentou fazer alguns projetos juntos, logo no início. Enfim, foi sempre assim uma coisa muito... eu percebi em você realmente, desde aquele princípio, uma busca pelo melhor, né, para o seu paciente. E dali em diante você só fez crescer exponencialmente na profissão, né, cada vez mais em destaque. E realmente eu tenho muito orgulho de você, porque eu vi seu início ali, né, e de alguma forma a gente está nessa parceria e crescendo, né, juntos, que eu acho que isso é sempre muito importante. E é bom a gente falar, né, dessa parceria da rádio, da endo, porque se eu não tivesse você para me apoiar ali, como é que a gente ia entrar nessa era da tecnologia, né? Sim. A gente costuma falar, eu sempre falo que todo mundo quer tecnologia para a vida. E para a profissão, cadê a tecnologia? Sim. Então, quando eu vi a endodontia crescendo de uma forma assim absurda, eu falei, meu Deus, eu moro numa capital, em Salvador, eu preciso de um suporte, de um apoio, para que eu também cresça junto, né? Sim. E a rádio cresce junto, a endodontia cresce, o implante está crescendo, todo mundo está crescendo, e não tem como a gente não acompanhar. Sim. A gente sempre quer o melhor. Sim, não tenha dúvida.
Pois é, então isso é bem interessante, né, professora? Obrigado por aceitar o convite, né? Obrigada, Disponibilizar esse tempo aí no nosso horário de gravação. E é interessante, né? Eu gosto muito de tecnologia, assim, eu sou de uma geração bem tecnológica, né? Eu cresci com o computador na frente, eu cresci... eu só tive smartphone depois de já numa fase mais adulta de minha vida, mas eu vivia no computador. Então essa parte da tecnologia eu gosto muito. Eu, por exemplo, agora tô com um BioIDzinho, porque o negócio é tecnologia. Implante tá dando dinheiro, viu, Sérgio? Não, mas é carro simples, não é um CEO ainda não. Eu já é pra perguntar quantos anos você tem mesmo. Eu tenho 30 só. Geração Z? Não, né? Não, ainda não cheguei lá, mas quase. E assim, é legal, porque a gente vê a tecnologia como parte de nossa vida profissional hoje com a naturalidade imensa. Eu vim dessa geração, então assim, eu gosto muito disso. Na sua vida pessoal, você costuma assim utilizar muito a tecnologia? Por exemplo, lá em casa a Alexa vive ligada. Você é dessas também ou já é um pouquinho diferente? Então, eu sou deixa eu te falar, eu sou incógnita, na verdade, porque, por exemplo, o meu iPhone é um dos mais antigos que tem. Eu falo, só vou trocar no dia que ele se despedir, falar tchau. Ô, Mônica, você já ganhou tanto dinheiro com esse iPhone, troca o bichinho. E aí tem uma amiga que fala, se você fosse meu paquera, eu te largava, porque... Mas é isso que é engraçado, porque na minha vida eu não uso tanta tecnologia, tanto que o carro eu só ligo e vou embora, não mexo mais em nada. Mas na profissão, Sim. eu tenho essa sede, essa vontade, sabe? Tanto de usar quanto de conhecer. Eu acabei de fazer um curso, agora voltei de um curso que tinha mais tecnologia ainda para agregar na minha especialidade, né? Então, toda vez que eu volto de um curso ou que eu vejo algo novo, aí eu quero comprar um brinquedinho novo para testar, né? Mas para a profissão. E é isso que eu falo até para os meus alunos. Eu falei, gente, todo mundo quer tecnologia para a vida. E por que não para a profissão de vocês? É disso aqui que vocês vivem, né? Sim. A gente precisa investir. Eu nunca vi ninguém investir na profissão e não ter um retorno. Com certeza. Né? Isso já vai falar isso todo dia. Não, você atrai. Não existe. Às vezes exagera um pouco. Mas... às vezes ele exagera um pouco, compra impressoras que não precisam, mas ele é um cara tecnológico. É melhor sobrar do que faltar, eu vou te defender. Depende, se a impressora for um preço de um carro, Não dá detalhe, senão ela vai querer me esganar também. Calma, basta você. Quero conhecer essa impressora, viu? Mas enfim, é quase seu filho, você pode puxar a orelha quando ele fizer isso. Ele é como se fosse. Ainda bem que a orelha é pequena, porque senão eu tava fudido. Corta! Bora lá. Nada, passou. Mas enfim, é isso. Eu acho que tecnologia sempre vem para agregar, né? Sim. E às vezes o pessoal fala, mas é caro, eu não vou ter retorno, o paciente não paga. O paciente não paga quando você não tem nada a oferecer. Perfeito, Mônica. Né? Quando você oferece alguma coisa a mais, seu público começa a mudar. É aquele público que quer o melhor também. Então ele vai pagar. Você não pode se comparar nunca com seu colega que não investe na profissão. Sim. E hoje a gente sabe que o mercado está muito concorrido, né? O aluno sai de uma graduação, ele vai procurar um curso para fazer e ele vai começar a investir na profissão, porque senão ele não vai conseguir desenvolver. E graças a Deus, né? Quando fala, dentista é caro, primeira coisa que eu falo, graças a Deus que dentista é caro. Que é sinal de que seu dentista investiu, está usando material bom. Lógico. Porque se ele não investisse, não usasse material bom, não ia ser caro. Né? Com certeza, né? E usando os melhores materiais, usando as tecnologias mais modernas. E falando nisso, o que você viu assim que mudou ao longo desse caminho da endodontia, do momento que você começou para hoje? O que mudou assim? Mudou muito, mudou pouco? A endodontia foi uma das especialidades que mais evoluiu nesse tempo? Sérgio, essa pergunta, assim, eu lembrei do começo de uma aula que eu dou sobre a evolução da endodontia. A gente tem uma escadinha de todo o passo a passo da endodontia. E todas as etapas da endodontia evoluíram. Por exemplo, o diagnóstico. Ah, sim, com certeza. Na minha época era só perapical, endo-PTC, que eu lembro de endo-PTC, o hipoclorito e acabou. Como é a técnica daquele menino? Clark. Técnica de Clark. De Clark, para poder ver a raiz
palatina. Sérgio, hoje eu falo assim, ó, como é, Giovanni, que a gente passou tanto tempo sem a tomografia? Você sabe que tem inúmeros artigos publicados mostrando a troca do planejamento, né? Depois do resultado da tomografia. Então, como é que a gente pega um paciente hoje? Primeiro, não tem como fazer endodontia com uma película radiográfica. Você vai tirar uma radiografia, ou ela está clara, ou ela está escura, você não consegue diagnosticar direito. E aí vem o sensor digital, uma evolução. Já houve uma evolução. Aí veio a tomografia. Graças a Deus, a gente tem tomógrafos excelentes hoje que você trabalha, que vocês trabalham, que nos dão uma segurança em diagnosticar. Tá? Sim. Então, desde o diagnóstico, aí veio o acesso guiado, né? A gente tem os planejamentos, o microscópio, localizador apical, o localizador foraminal, as lupas que evoluíram demais. Então, a gente tem, assim, inúmeros protocolos. Eu falo hoje que até para você que é implantodontista, só para você ficar sabendo, dependendo da localização da fratura, a gente também salva. Lesão extensa, a gente salva, tá? Perfuração, a gente salva. Então assim, a endodontia evoluiu demais. Eu tenho um caso que eu uso como exemplo sempre, em toda aula minha, que a gente tem uma imagem periapical de um primeiro molar superior, do segundo molar superior, com uma lesão muito grande. E é assim, você olha na periapical, é uma lesão pequena, mas quando a gente vê a tomografia, uma lesão assim destruidora, levando inclusive a raiz do outro dente, também a furca do outro dente. E esse caso foi tratado endodonticamente e está lindo, perfeito, parece assim que tem até mais osso do que esse paciente teve em toda a vida. Então é muito clara que a endodontia ela tem um papel fundamental, né, nesse processo Sim. de manutenção da qualidade do próprio paciente, né, de vida do paciente, né, devolver que saúde, nada vai substituir um dente. Nenhum implante, por melhor que seja, na melhor superfície, nenhum implante vai ser melhor que o seu próprio dente. Isso eu tenho certeza. Perfeito, Sérgio. Você falou por que você escolheu uma das perguntas que você me fez, né? Não tem sensação mais gostosa do que você pegar um caso desse, você preservar e você ver que Sim. regrediu, sabe? Que você devolveu saúde ao paciente, que manteve o órgão dental Sim. na boca. Então, isso não tem preço, tá? Sim. Pois é. Então, rapaz, tudo mudou demais, né? A tecnologia evoluiu, a técnica evoluiu, agora a gente tem os biocerâmicos, que daqui a pouquinho eu vou pedir para falar. Para você falar sobre isso. E hoje a gente também tem uma evolução nas linhas de oral care. Por exemplo, hoje o nosso patrocinador master, a New Dental Care, trouxe um brinde para você começar a utilizar. E eu lhe convido pessoalmente a usar a linha Professional nos seus pós-operatórios de apsectomia. Sim. Porque nas minhas cirurgias a gente tem resultados excelentes de cicatrização, que às vezes um dia parece que foi uma semana de cicatrização. É uma maravilha. Ótimo, vou testar. Então, fica convidado a utilizar o seu presente, tá, professor, nas suas próximas cirurgias e mandar o feedback pra gente. Aproveitando a apsectomia, temos protocolos novos Sim. de microcirurgia guiada, né? Sim. Hoje o termo mais utilizado é microcirurgia endodôntica, porque realmente a gente faz uma microcirurgia. Sim. E a guiada, né, que a gente já fez algumas guiadas, Isso. você já fez o planejamento para mim, que deram super certos. Temos protocolos novos que depois a gente vai conversar. Maravilha. Então, assim, em último caso, nada deu certo? A microcirurgia guiada. Sim, né? Porque aí você consegue ali fazer um acesso periapical, né, naquela região e fazer toda uma limpeza, né, do Sim. processo. A gente vai direto no foco da infecção, né? Né, como sem se você pegasse um desvio e vai direto na localização onde tem a lesão. Porque a gente trabalha com bactéria, né? Muitas vezes a gente trabalha com bactéria. Então, Sim. e pelas ramificações que a gente sabe da anatomia interna, tem ramificações que a gente não consegue realmente chegar lá, ou bactérias super resistentes. Então, a microcirurgia, eu falo que não é um tratamento a mais. A microcirurgia endodôntica Sim. faz parte do protocolo de endodontia, né? Se você tentou de tudo e não deu certo, você ainda tem a microcirurgia. Né? É o que eu costumo dizer. Por que eu amo a radiologia com a endo? Porque vai te tornar um profissional melhor. E o profissional
que está preparado para o mercado de trabalho não é aquele que faz endodontia, é aquele também que sabe resolver as complicações Sim. da endodontia. E você acha que, assim, já puxando uma tônica que eu sempre achei que era importante, que acho que é um caminho, você acha que no futuro todo molar deveria, principalmente os superiores, começar com uma tomografia antes de começar os acessos? Sérgio, todo molar não. Toda endodontia deveria começar com a tomografia. A gente sabe que não é a realidade para muitos. Sim. Mas eu acredito, não sei se vou estar viva, mas eu acredito que no futuro, toda endodontia a gente vai trabalhar com tomografia. Porque assim, é um absurdo coisas que a gente, como você falou da sua aula da imagem, coisas que a gente vê antes com a radiografia e depois com a tomografia. Sim. E nesse caso, até em questão, desculpa ele interromper, mas é importante, nesse caso em questão, o paciente tinha feito endodontia, tinha 4 dias. O paciente, quando chegou de volta no consultório da endodontista, morrendo de dor. Quando ela mandou a periapical, eu falei assim, vamos fazer uma toma? Ela, pra quê? Aqui eu já estou vendo que tem aqui uma lesão ainda, eu acho que eu vou reabordar. Eu falei assim, mas para você reabordar, você precisa de uma tomografia. Quando a gente fez a tomografia, tinha um MV2, né, um mésio palatino sem obturação, uma lesão no ápice da raiz palatina com uma calcificação, ou seja, tinham inúmeras outras situações que não tinham sido diagnosticadas na periapical. Isso foi bom você falar, porque eu sempre dou esse exemplo, tem um amigo meu que é endodontista e ele virou para mim e falou assim, ó, mas todo retratamento você usa tomografia? Todo retratamento, você sabe que o que chega lá é tratamento endodôntico realizado que a gente pede tomografia. Sim. E aí ele me falou, por que todo retratamento você pede tomografia? Eu falei, ó, eu não vou te responder agora. Comece a pedir aos seus pacientes, e depois você que vai me responder. E passou um tempo, ele falou, realmente, Mônica, eu só faço retratamento hoje com tomografia. Sim. Tá? Então, assim, eu não preciso responder a ninguém. Eu acho que as pessoas precisam testar primeiro, para depois saber onde é que a gente está trabalhando corretamente. Agora eu vou além. Na verdade, não é só pedir a tomografia. Na verdade, pedir um mapeamento. Porque assim, se você faz uma tomografia, você faz um corte tradicional, né? Ou seja, na verdade você precisa de um refinamento na habilidade do radiologista. Sim. Porque se você pede um corte tradicional, se for um dente que ele não tem nada que seja muito chamativo, o radiologista ele pode não procurar por algo. Então se você coloca na solicitação, na verdade, um mapeamento, talvez o olhar do radiologista já seja algo mais cuidadoso. Né? Aqui, não só o que a gente pede, o que a gente fala, mas como a gente fala, né? Eu quero uma tomografia para endodontia. Não, eu quero que você mapeie com a tomografia. Porque esse mapeamento é o que a gente faz num caso de já revisão, ou fez o canal, continua com dor. Sérgio, fiz o canal, tem 2 meses que estou aqui com esse paciente, ele continua sentindo dor, a gente faz uma nova tomografia e aí a gente vai buscar mapear aquilo ali. Aí a gente encontra canal lateral, trinca, um 3º canal, 5º canal, canal em C, não sei nem como é que fala direito, mas... É isso mesmo, Tá indo. Então eu acho que talvez seja até mais além, né? Quando a gente fala de revisar técnicas e revisar protocolos, talvez o protocolo do diagnóstico seja mais por aí, talvez por um mapeamento. Não, tá perfeito, Giovanni. Eu acho, né, que a turminha que eu estou treinando está bem educada. Sim. Uma coisa que eu falo para eles o endodontista ele precisa falar para o radiologista o que ele quer encontrar. Porque o radiologista ele vai ver vários dentes ali, dependendo do corte, do FOV, né? E ele vai falar, nossa, o que ele quer aqui? Então, o radiologista não está na clínica, ele não está vendo a boca do paciente, quem está vendo é você. Então, da mesma forma que eu acho importante o endodontista solicitar lá o que ele quer encontrar para servir como uma guia para o radiologista, é importante também o endodontista receber essa tomografia e também avaliar. Porque são 2 avaliações, quem ganha é o paciente. Sim. Né? Isso é importante. O que é que você faz para fugir da loucura do dia a dia? Qual é o seu refúgio? Corrida. 5 horas da manhã eu já estou na rua correndo, tá? Você viu uma louca correndo, sou eu. E você corre todos os dias, como é? Mas então, minha paixão pela corrida começou em 2009. Desde 2009 que eu corro, paro, volto. Mas eu comecei mesmo a correr em 2009, foi quando eu me formei, em 2008. Sim. Então, 2009, para mim, foi um refúgio a corrida.
Porque quando você está começando a vida, né? Você não sabe, você tem medo do futuro, você não sabe o que vai acontecer. Um recém-formado, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Vai trabalhar em posto de saúde, vai abrir consultório, vai fazer uma especialização. Então é muita coisa nova. E eu sempre fui uma pessoa muito responsável. Nunca fui ansiosa, nunca tive problemas assim não, mas eu tinha medo do futuro. Então eu comecei a correr. E eu acho que assim, estou falando da corrida, mas qualquer esporte, né? Eu sei que você gosta de bike, Giovânia, eu não sei, se é levantamento de copo, o que é? Um pouquinho também, importante. Mas eu acho que qualquer esporte é fundamental para qualquer ser humano hoje. Sim. Né? É o horário que você está ali, só você e o seu esporte cuidando de você, e você já vai trabalhar como uma pessoa melhor. Eu digo que todo dia que eu acordo cedo e vou fazer alguma coisa, seja academia, uma corrida, meu dia vai render, e vai render bem. E no dia que eu não consigo fazer, não é que não vai render bem, mas você sente uma falta, seu corpo sente. Quando eu treinava em bike, né, esse horário da manhã, assim, saía geralmente, acordava às 4, saía às 4h40, 4h30 mais ou menos, meu dia rendia que era uma beleza, né, eu conseguia fazer muito mais coisas, né, meu dia era bem mais produtivo, né, hoje eu aboli um pouco o treino por esse horário da manhã com bicicleta por conta da segurança, mas hoje tenho meus horários de treino em academia, né, para que eu possa manter ali meu condicionamento físico, né? Que isso é importantíssimo, né, e aí eu vejo que nos dias que eu vou treinar, eu consigo render muito mais, né, do que o dia que não consigo. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental, sim, não tenha dúvida. E você sabe, né, que os grandes profissionais, todos eles tinham uma fuga. E era o esporte, geralmente corrida, bicicleta, nem que seja uma caminhada, mas todos eles faziam isso. Então, assim, quando você começa a ler livro, a se aprofundar no melhor estilo de vida, você percebe que você está no caminho certo. Sim. Né? E você fez alguma maratona? Acho que fez, né, recentemente. Fiz ano passado em Buenos Aires, né? Foi. Então, já linkando com outro prazer seu, né? Que é o vinho, né? Ah! Eu acho que agora descobri uma maratona no meio dos vinhedos. Eu falei, a próxima vai ser essa. Se eu vou chegar lá, eu sei. Mas então, corrida, vinho e gastronomia. Eu amo. Assim, eu gosto de cozinhar. Você gosta de cozinhar? Adoro cozinhar. Eu faço, em modéstia à parte, eu cozinho bem. Olha, então vai ter que fazer um jantar. Tá devendo. Vamos fazer. Exatamente. Muito chamar bom. as esposas e fazer um com jantar vinho. Por favor. Um vinho bom, tá? Exigir. Não sei se ele vai acertar, não. Mas tudo bem, vamos embora. Não, ele voltou de viagem agora, deve estar com o estoque renovado. Que nada, acaba em 2 semanas. Pior que é. Não, tem um detalhe importante. Uma vez eu cheguei para falar de planejamento com ele no consultório. Aí ele, você quer comprar um vinho? Você lembra? Tava um amigo meu que estava importando vinhos e aí eu falei assim, você quer? Eu quero também. Nada mais justo. Aí a gente fechou uma caixa de vinho juntos. Nada mais justo. Eu tenho que voltar lá mais vezes, eu tô devendo. Toda vez que Mônica vai lá, tem alguma coisa que acontece. Rapaz, mas é nada mais justo. E assim, mudando agora um pouquinho, né? Você fala com muita naturalidade da radiologia e nem todo mundo sabe que você também é radiologista, não é isso, professora? Eu terminei no passado a especialização, né? E para mim foi assim uma virada de chave na minha especialidade. Acrescentou demais na endodontia. Eu achava que sabia avaliar tomografia, mas depois que eu fiz a especialização, eu vi que eu não sabia avaliar nada, né? Porque fazer uma especialização é você treinar o olho, é você conhecer muita coisa nova. Então, uma coisa que eu fiz um curso agora recente, né? De um procedimento que eu já faço, mas eu estava conversando com um colega meu, todos os alunos do curso eram professores. Sim. E a turma foi muito legal porque todo mundo chegou de mente aberta, ou seja, vamos deletar tudo que a gente já sabia, porque sempre tem algo para você aprender. Ah, com certeza. Né? Então não adianta você achar que sabe tudo. E aí quando eu entrei na especialização de radiologia, eu fiquei assim encantada, eu falei, meu Deus, esse é o mundo que eu quero, né? Juntar endodontia com radiologia. Aí Sérgio até me perguntou, você não vai laudar não? Eu falei, calma, porque meu foco aqui Imagina ainda... que laudadora perfeita seria para endo. Pois No caso de endo, eu ia altamente especializada. Nossa, não, e assim,
O próximo passo é fazer os planejamentos. Eu vou para lá só para treinar e vou te ajudar a fazer, viu? Sim, esses planejamentos de endo são importantes. É porque é o futuro, gente. Assim, ó, a gente que já está nessa área, a gente sabe que o futuro é esse, né? O fluxo digital. Todas as especialidades estão. Sim. Então, a gente precisa acompanhar como profissional, como professor, né? Como dono de clínica. Então, não tem problema. E o que você acha que poderia melhorar no acesso guiado? Então, hoje a gente já tem aparelhos que a gente consegue fazer olhando no microscópio e guiando, né? Sim. O que poderia melhorar? Eu acho que a gente poderia, assim, eu acho que em relação só a valores. Porque quanto mais ficar barato, acessível para o paciente, mais os profissionais vão solicitar, né? Sim. E assim, hoje, qual é a etapa do tratamento endodôntico que a maioria das pessoas tem medo, principalmente quem está começando? O acesso. O acesso. Sim. Né? Eu vejo às vezes profissionais que já fazem endodontia há muito tempo, que são pessoas muito capacitadas, né, na endodontia, são referências, às vezes têm insegurança de fazer e é um acesso simples, né, não é difícil. Né, é algo que talvez precise de uma desmistificação, seria isso? Sim, é assim, ó, todo protocolo novo que chega no mercado, a primeira coisa que o profissional pensa é: vou ter que investir em alguma coisa, né? Inclusive eu recebo muita pergunta no Instagram. Sim. O que precisa comprar para fazer endodontia guiada? Eu falei, gente, só precisa de uma broca e conhecimento, só isso. Uma broca de maravilha. R$112 que eu cotei sexta-feira para uma colega de endodontia. Pois é, assim, ó, o que você precisa ter? Investimento na sua profissão, conhecimento é tudo. Porque assim, na minha observação que eu faço da endodontia guiada, e que é algo que eu queria até conversar com você sobre isso, eu acho que a broca deveria ser uso único, na minha opinião, no máximo 2 usos. Sim. Porque a broca em si, a fresa, não foi feita para esse fim. Ela teve uma utilização e está funcionando super bem. Mas a durabilidade dela cai vertiginosamente. Sim. Porque ela não foi feita para cortar estruturas tão calcificadas, tão mineralizadas, melhor dizendo. Então, ela foi feita para cortar osso, para fresar osso. Então, não foi feita para esse fim. E aí ela vai realmente ter uma vida útil muito menor do que ela foi programada. Quantas vezes você pode usar uma fresa num osso, Giovanni? Rapaz, então, a indústria sugere que você faça até 50 implantes com a fresa. Normalmente é o que a indústria sugere. Eu já vi algumas empresas falando em 20. Sim. Então, assim, é uma sugestão que ela leva em consideração corte de broca para evitar superaquecimento. Eu gosto de dizer, né, todo mundo isso, acho que quase todo mundo na odontologia, que tem um mínimo de juízo, diz que se você tem um, você não tem nenhum. Então, na verdade, principalmente por se tratar de uma broca que ela é tão sensível, eu acho que seria até menos. E ainda quando você vai para uma estrutura tão mineralizada, é pior ainda, porque se para o implante a gente tem essa sugestão para não torrar, literalmente torrar o osso, para a gente não ter um superaquecimento ósseo, são 50 numa broca que ela é muito mais agressiva. 4 ou 5 usos no máximo. E cortar. Pois é, talvez seja 5 usos, 8. Então, a indicação é a gente utilizar até 3 vezes. Mas existem calcificações e calcificações, né? Exato, que era onde eu ia chegar. Então, aí a gente vai, por exemplo, você sabe que antigamente lançaram brocas, antigamente não, né? Há pouco tempo lançaram as brocas 1.0 para endodontia guiada. O que aconteceu? Essas brocas acabaram fraturando. Sim. Porque está na estrutura rígida e ela não sustentava, não, né? Vai. Ou a pessoa que estava fazendo utilizava mais de 2, 3 vezes. Aí a gente tem a broca 1.3 que ela aguenta a porrada, mas ela perde o corte. Ela não fratura, ela perde o corte. Foi o que aconteceu com essa colega semana passada. Ela pegou emprestado lá na clínica, usou, mas eu disse para ela, é uma broca que já tem algum uso, né? E aí ela usou, ela disse, poxa, Sérgio, eu não consegui descer. Eu forçava, ela não descia. Eu disse para ela, provavelmente essa fresa previamente foi usada por algum colega que pegou alguma estrutura muito mineralizada. Então, assim, não dá pra gente, olhando, saber se ela vai estar com corte ou não. E outra coisa, digo mais, esse cuidado da fresa para endodontia guiada, ela é tão importante que tem uma coisa que pouca gente vai considerar.
a ponta da broca ela vai desgastar muito mais do que quando você usa em osso. Sim. E Muito para mais. a cirurgia guiada de implante, essa fresa ela não precisa estar 100% do comprimento dela mantido. Não, Só que na pontas, às vezes. endodontia guiada, a gente precisa que a ponta chegue até o final do planejamento. Porque a gente coloca ela para chegar bem onde a gente precisa, porque diminui o risco de fratura. Sim. Então, se por algum motivo aquela fresa ela tá 1 milímetro reduzida por algum desgaste excessivo ou porque ela vai perdendo estrutura com desgastes repetidos, pode ser que não atinja o objetivo. E eu vou falar mais, tá? O grande problema não é a broca não descer, porque não desceu, remarca o paciente e compra uma broca nova. Sim. É forçar demais, causar superaquecimento e microtrincas na raiz, Sim. Oh, sim. né? Porque você causa microtrincas na Vibração. raiz e aí O o paciente coeficiente vai de resolver dilatação. um problema e vai piorar Causar outro, outro. né? E vai causar outro, né? Piorar Pois não é, e causar. assim, o coeficiente de dilatação térmica volumétrico dessa estrutura é uma estrutura mineralizada que não vai suportar essa dilatação em volume. Essa dilatação em volume ela vai ser não uniforme e aí geram-se as trincas. A gente vê muito isso com aqueles exemplos práticos do vidro de carro na neve. Já viu que aí o cara ele tá na neve, aí ele precisa abrir o carro para entrar para ir trabalhar. Aí o cara ele joga água quente no vidro. Ah, Só que aí a água quente, ela vai fazer uma dilatação volumétrica muito rápida num ponto específico e o resto vai estar parado, sem dilatar junto. O que acontece? Esse lado dilata demais e estoura. É isso que pode acontecer, porque aí você vai superaquecer na ponta da fresa, porque não está cortando, só está patinando e aquecendo. Aí aquele ponto ali vai gerar uma fratura. e na endodontia, né, a gente já está acostumada. Comprou lima, não é para você levar para a vida toda. A Sim. mesma coisa é broca da endodontia guiada. Você comprou, você não vai levar para a vida toda, Não. né? Tem um limite de uso. Eu estou pensando, assim, existem algumas empresas, eu até cheguei a comentar com você que uma delas me procurou, que está com um kit de endodontia guiada, né, com algumas variações, né, 0,8, 1 e 1.3, que é a tradicional. E o que eu acho é que talvez essa visão das empresas ainda não enxergou qual é o uso dessa broca. E aí ela tem, às vezes, corte em alguns pontos que não precisaria ter e falta de corte em outros que deveria ter. Né? Porque assim, se você faz o fio da broca numa extensão maior, você vai deixar essa broca mais frágil. Né? Então, se você tem uma área ativa talvez menor, você pudesse dar uma resistência maior a essa fresa. Sério, você falou uma coisa aí, eu estava lembrando, você estava falando, eu lembrei da situação. A endodontia, ela evoluiu tanto que, assim, ó, o endodontista, ele também é cirurgião, ele também é um pouco de radiologista. E aí, uma vez, quando eu comecei a fazer a microcirurgia guiada, eu entrei em contato com uma empresa, não vou falar o nome, né? E aí, o representante me falou, mas desde quando o endodontista trabalha com broca, com fresa de osso? Aí eu falei, você está mal informado, porque endodontista, ele faz microcirurgia guiada. Você já ouviu falar de parendodôntica? Ele, eu vou visitar a senhora. Eu comecei a falar, eu falei, cadê a broca de endodontia guiada? Cadê a broca de microcirurgia guiada? Cadê a trefina? Nanana. E ele ficou parado me olhando, ele falou, a senhora faz isso mesmo? Eu falei, faço. ele acreditava. Sim. Então, assim, é o que você Então, as falou, empresas talvez não tenham precisam ainda acordar. entendido que esse é um perfil de uso específico, que vai ter que ter instrumentais específicos para Sim. uso, para aquela situação. E eu digo até mais, eu acho que às vezes as empresas até veem a possibilidade, mas não veem uma representação comercial daquilo. Não veem que aquilo vai trazer um lucro a ponto dela tirar um engenheiro para fazer e desenhar uma broca ali específica para aquilo, né? Eu acho que talvez seja esse o caminho aí. E eu vou te falar uma coisa, vou perguntar a vocês dois. Quando vocês aprenderam endodontia na graduação, na hora de fazer acesso, o que o professor falava quando você para? O acesso, você falou acesso ou... O acesso com a broca. O acesso com a broca? Aí tem tanto tempo, Mônica, uns 30 anos isso. 30 anos, eu tenho 27 de Quando formado. cair no vazio, esse vazio hoje não existe mais, vocês sabem, né? Por quê? Porque
Pode ser o osso. Ritmo de vida, gente. As sim. pessoas estão estressadas, muitas pessoas com problemas, Calcificação. né, mentais, doenças psíquicas. E a gente está tendo cada vez mais canais atléticos, canais Mais calcificados, mineralização. né? Então, assim, acabou. Eu falo para os meninos quando entram, ó, cai no vazio, vocês vão cair no vazio da furca. Bora acordar que cair no vazio ninguém vai cair mais. E é verdade. E eles ficam, professor, não chegou nenhum canal amplo. Não vai chegar e vai piorar. Sim. Então, e quando chega, eu falo para eles, laranja madura na beira da estrada, desconfie. Aí tem. Aí tem. alguma coisa Aí a que gente não pede tá. a tomografia e aparece lá uma surpresinha. Né? Mas enfim, é essa. E eu acho que isso vai crescer logo, porque é uma necessidade do endodontista. A gente está Sim. precisando de empresas que olhem para a gente. Entendi. E como é que tá essa sua rotina com os cursos de especialização? Hoje, quantas turmas você tem? Me fala um pouquinho sobre isso também. Então, hoje aqui em Salvador a gente está em 2 escolas de pós-graduação, né? Eu falo a gente porque eu tenho uma equipe, porque sem uma equipe eu não seria nada. Sim. Né? O nome da nossa equipe é Endodontia Bahia. Sim. E a gente está tanto no Inovare quanto no Núcleo. Certo. E em Minas Gerais eu tenho também a equipe de Olha! Endodontia do Vale do Asca, em Patinga. Mônica expandindo os horizontes aí. Melhorando o mercado, né? Rapaz, sim, com certeza. Brincadeira, mas enfim, e essa é uma demanda que foi natural. Você me conhece, você acompanhou, Sei. então nem eu mesmo acreditava que a gente fosse dar conta de abrir tantas turmas, graças a Deus, está tudo indo muito bem. E é o que eu espero trazer endodontistas preparados, né? Eu falo para eles, vocês não vão sair daqui endodontistas, eu quero que vocês saiam excelentes endodontistas, vocês não vão sair daqui fazendo molar. Tem que fazer tudo. Largando né? MV2 sem tratar. MV2 sem tratar, não dá, né? Então assim, Sérgio, eu amo o que eu faço. Tá? Para mim, ensinar é uma das coisas maravilhosas que aconteceram na minha vida. E eu sempre gostei de ensinar desde criança, né? Sim. Eu falava, eu poderia ser professora, mas não tinha intenção de ser dona de casa, então... E aí foi natural. Na graduação, quando eu fazia a graduação, eu ensinava meus colegas. E quando eu terminei a especialização, né, eu falei, vou fazer um mestrado. E aí do mestrado foi doutorado, né? Por aí vai. E o caminho foi seguindo. É. É isso mesmo. Isso aí, bacana. Rapaz, agora falando um pouquinho do tal do MV2, né? A gente que é implanto, a gente não entende muito essas questões, né? E assim, a gente brinca, fala, né? Só que eu sou um cara muito conservador na minha prática clínica diária. E eu vejo muito MV2 largado às traças. E assim, eu fico pensando, será que é uma deficiência no ensino? Será que talvez profissionais que não fizeram especialização, fizeram aperfeiçoamento, aí talvez não deram muita atenção? E não falo só MV2, é porque MV2 é talvez o mais debatido, mais divulgado. Existem pessoas que fazem até um marketing de seus cursos, acha o MV2, etc. E assim, na verdade, quando eu falo MV2, eu estou me referindo às variações anatômicas dos dentes. Por exemplo, canais em C, múltiplos canais. Às vezes a gente, por exemplo, eu tiro muito terceiro molar, aí às vezes eu vejo micro-raízes nos molares inferiores. Eu acredito que você também veja bastante isso. Às vezes um segundo molar inferior, ele tem uma raiz que é só metade da raiz. Então, essas diferenças anatômicas, o que será? Você acha que está faltando um treinamento? A falha está no topo? Está na base da pirâmide? Como é isso? Então, eu acho que é um pouquinho de tudo que você falou. Falta treinamento, falta preparação da base e falta também investimento. Por quê? O endodontista ele precisa enxergar. A gente trabalha num campo muito pequeno. Então, quando surgiu a tomografia para endodontia, foi assim, um divisor de águas, né? Porque a gente enxerga através da tomografia. Só que a gente trabalha com microscópio, mas infelizmente nem todo endodontista tem microscópio no consultório. A lupa já ajuda muito, mas assim, se você também não tiver conhecimento da anatomia interna, não adianta você ter microscópio, você ter lupa, você solicitar tomografia. Então, isso na graduação você não aprende. E assim, saiu da graduação, você quer fazer endodontia,
Endodontia é sério, é uma especialidade séria. Porque se você fizer alguma coisa errada, o paciente vai perder o dente. Né? Então, falta conhecimento de base, falta investimento em tecnologia e falta a pessoa se aperfeiçoar para poder colocar a mão. Então falta um pouco de cada nesse processo, né? Falta. E acho que talvez o que eu mais percebo assim, né, na minha vida, eu gosto de usar essa frase nos meus cursos, né? Eu digo que o radiologista é um padre que sabe o pecado de todo mundo, né? Os erros, porque você está ali visualizando o que o colega está fazendo, né? E muitas vezes eu acho que falta a coragem de pedir um exame, porque acha que o paciente pode identificar como se tivesse tido, estou pedindo aqui porque eu não consegui. Não há nenhum demérito nisso, né? Sim, eu acho que todo mundo tem que ser humilde, né, na profissão. Todo mundo está passível de erros, de falhas. Não tem Então, dúvida. assim, se você tem uma forma de te ajudar, por que não, né? Perfurar, todo mundo pode perfurar, com 10, 20 anos de profissão, pode. Fraturar uma língua, pode. Então, você tem que ir atrás de meios que vão te auxiliar. Esses dias eu recebi uma paciente que ela falou assim, doutora, me encaminharam, mas me pediram a tomografia. Aí eu falei, mandaram a tomografia para o e-mail da senhora? Ela falou, não, mandou para o dentista que me pediu. Eu falei, deixa eu ver a solicitação. E tinha lá, solicito tomografia sem laudo. Primeira vez na vida que eu vi, eu falei, sem laudo? E aí, quando eu tirei a radiografia da paciente, eu entendi por que pediram sem laudo. Porque o paciente acaba lendo, né? Então, é o que você falou, às vezes a pessoa não solicita com medo de ver o que aconteceu. Entendi. Mas a pessoa tem que ter medo de colocar a mão sem saber, né? Então, a gente está vivendo na era dos retratamentos. Tanto na endodontia, quanto no implante, né? Demais. Então, a gente demais, está vivendo na demais. era dos retratamentos da odontologia em todas as áreas. Porque eu não sei se é uma geração que não tem medo de nada e vai lá e coloca a mão, ou se é a base que está muito fraca. Então, eu acho que a gente precisa acordar, né? A gente está lidando com o paciente, não só com o dente. Chega a ser assustador, às vezes, algumas coisas que a gente se depara. Não, é assustador. A gente hoje... Você deve saber mais do que eu, né? A gente atende muitos pacientes por dia, né, em todas as 4 unidades. E é, assim, realmente preocupante, né, ver como a qualidade, né, ao longo desses 27 anos que eu sou radiologista, mas há mais de 30 anos eu vejo radiografia, como a qualidade vem caindo, né, infelizmente. Mas a gente precisa aproveitar, né, que a gente tem a tecnologia e que pode fazer com que a gente possa entregar uma odontologia melhor, né? E utilizar a tecnologia não é nenhuma questão de, poxa, eu estou usando porque eu cometi um erro, não. O erro todo mundo comete, né? E eu sempre digo uma coisa que deve ficar muito claro para todo mundo que trabalha na odontologia. Errar, a gente vai errar. Mas se você tiver uma relação boa com o seu paciente, Sim. souber acolher, nunca esconder nem omitir nenhuma situação, ele vai estar sempre do seu lado. Sim. Mas se você esconde ou de alguma forma tenta colocar para debaixo do tapete algo que pode acontecer, as falhas acontecem, né? Mas se você esconde aquilo e não é sincero nem transparente com o seu paciente, a possibilidade de falha e de complicação pós esse erro é muito grande, né? Sérgio, tem 2 características que eu amo no profissional. Eu acho que todo mundo deveria ter. Ética e humildade. Perfeito. Se você tem ética e humildade, você já está com meio caminho andado, assim, para ser um bom profissional. Porque quando você tem humildade, você vai correr atrás do conhecimento. E quando você tem ética, você vai fazer a coisa certa. Né? Não tem como dar errado. Né? Eu acho que é o que está faltando hoje. E a gente está na contramão, né? Com tanta tecnologia, a gente está regredindo. Né? Chega a ser engraçado. A odontologia está voando com tanta tecnologia, mas ao mesmo tempo os tratamentos estão piores. Porque eu acho que, na verdade, o que está acontecendo é uma busca desenfreada pela capitalização do profissional, às vezes passando por cima da ética, né, e da humildade, como você falou. Talvez seja esse o grande
a grande lacuna, né, que nós estamos enfrentando aí nesse momento. Mas como tudo é cíclico, eu acredito que isso vai virar em algum momento. Tenhamos fé. Temos que ter fé, com certeza. E agora voltando, que eu gostei de saber dessa sua informação aí. Qual prato que você gosta de cozinhar? Agora eu fiquei curioso, porque eu quero saber qual que eu vou comer quando eu for na sua casa. Eu não sei se você sabe, mas eu sou do Baixo Sul, de Valença. Não Eu sou de Nazaré das Farias. Conterrâneo. A melhor gastronomia da região. Mas enfim, lá a gente nasce praticamente comendo camarão, frutos do mar, né? Então, minha especialidade é frutos do mar, inclusive polvo, que eu amo. Nossa Senhora. Meu marido fala que o que pegou ele pela barriga foi uma vez que eu cozinhei um polvo tão rápido e fiz uma salada de polvo que ele ficou assim encantado. Mas por quê? Porque lá a gente aprende a cozinhar frutos no mar. Eu sei fazer carne, mas se falar, você quer... Então, eu vou levar um chardonnay daqueles que passam em barrica. Muito bom! Vamos sair daqui com a data marcada. Vamos sim. E Bárbara, minha esposa, que ama polvo. Então pronto, fechou. Tá tudo certo. Ótimo. E a esposa de Giovanni, que é... Só não pode ter neném, porque senão o bichinho vai passar mal. Que não conhece. Ela é paraense? Paranaense. Coitada. Não vai não. Mas aguenta, eu tô treinando. Aí você leva a farinha de Nazaré, que a gente faz um pirão. Tá tudo certo. Pode Melhor deixar. farinha do mundo. Já provou? Já acho. Meu pai é de Santo Antônio de Jesus. Todo mundo em casa. É só ele que é metidinho. Criado com vó. Foi criado com vó. Isso mesmo. Essa Mônica. Pois é, professora. Rapaz, muito bom, muito bom. E vem cá, você falando do seu marido, como é que tá essa questão familiar? Vocês são casados há quanto tempo? Como é isso aí? Nós somos casados há 7 anos, ao total 11, né? Sim. A gente se conheceu no Carnaval de Salvador, não passava fé, enfim. Mas deu certo, graças a Deus. É bom assim, rapaz. Eu mesmo, ninguém botava fé que ia dar certo. Que a mulher no Paraná e eu aqui, todo mundo duvidou. A família dela, então, Ave Maria. Olha pra esse menino perdendo o cabelo, mas minha filha. Talvez não seja tão bom investimento assim, né? Mas como é que você coordena essa sua rotina hoje, Mônica, de consultório, de ensino? Como é que você divide essa sua rotina hoje? Sérgio, essa pergunta muita gente me faz, sabe? Porque eu viajo uma vez no mês para Minas para dar curso, eu tô sempre dando curso, paciente, casamento, família, mas eu consigo planejar. E assim, para mim, estar com minha família é prioridade, sabe? Eu me viro nos 30, por exemplo, eu tenho que ir para Minas dar aula, mas aí eu tenho que voltar antes que tenha um aniversário de casamento, aniversário do pai, da mãe, eu consigo me planejar. Eu nunca deixei de estar presente nas datas comemorativas, datas importantes, nunca deixei de dar atenção. E no meu trabalho também, no começo do ano eu já faço meu planejamento. Uma vez um representante me convidou para dar uma aula. No final do ano eu falei, essa data eu não posso. Ele falou, como assim final do ano? Eu falei, porque eu já estou toda planejada. Mas eu e o Giovanni, a gente faz isso, a gente faz a programação lá no iníciozinho de janeiro, a gente faz a programação do ano todo. Dezembro? Então a gente já tem... foi em dezembro. Mês do outro ano, então a gente tem... Eu tô minha agenda toda até dezembro, já tá toda... E assim, esse horário de 7 horas é ótimo para mim. Quando você falou 7 horas... 7 horas é a hora que eu tô me arrumando para dormir, para acordar cedo e correr. Então você não vai correr. Amanhã dá uma segurada na corrida, dá uma segurada. Eu fui pensando já, falei, vai acabar que horas? Será que vai acabar que horas? Não, daqui a pouquinho a gente libera. Daqui a uns 2 horas. Agora tem uma coisa que eu peco ainda, que eu falo, esse ano eu falei que ia melhorar. Dar atenção às minhas amigas, porque realmente... Né, a gente acaba falhando. Outro dia eu vi um negócio no Instagram falando que marcar um café hoje com as amigas tá mais difícil do que não sei o quê. Você sabe disso, né? Você vai marcar. Tem que ser na surpresa. Na surpresa. Você tá onde? Pronto, aí vai lá. É tipo a Polícia Federal. É isso aí. Eu tinha obrigação de ir lá ver Sérgio todo mês. Meu radiologista preferido. Todo mês eu mando mensagem, eu vou aí. Tem que ser assim. Nunca mais você foi lá. Mas é uma grande corrida, né? A vida nossa acaba que corre bastante. Eu acho que quanto mais a gente investe em educação, mais a gente acaba correndo e se ocupando, né? Sérgio daqui a pouquinho tá lá em Brasília, tá com curso em Brasília lá de 2 dias.
Aí... Legal, aí a Globo não mostra, né? Parabéns. Rapaz, isso aí tem um monte de segredo escondido. Só marcando o jantar pra gente saber. Pois é, você não sai daqui hoje sem essa data, viu? Vamos marcar, vamos marcar. Mas é isso, e você gente. tá achando que é brincadeira, né? Que eu não vou marcar essa data? Não, está certo. A farinha e o povo eu garanto. Eu e Giovanni. Tudo O certo. Chardonnay eu Agora garanto. um vinho só não, né? Que não vai Não. dar nem pra... Aí com 3 casais tem que ser pelo menos Cada aí, um vai levar umas 2 garrafas. tem que ser pelo menos umas 6 garrafas numa caixa de vinho. Mas, E uma por IPAzinha favor, pra abrir. Ninguém E uma vai IPAzinha pra laudar, ninguém vai laudar no outro dia, não. Não. Não, Nem fazer uma jamais. Não, de jeito nenhum. Jamais radiologista laudar tomando vinho? Nunca vi. Você vai olhar pro o canal Cavo Interradicular e fala que é uma lesão de furca e vai mandar isso daí. Canal o quê? Cavo Interradicular, não esqueça. Aí, ó. Rapaz, isso daí é interessante. Muito bom. Eu adoro passar uma Zecria ali, uma 702. É nóis. Tá vendo? Não podia perder, você não podia ir embora sem essa. Levantou a bola. Levantou a bola de graça assim. Quando eu acabar aqui, ele já sabe o que eu vou fazer com ele. Veio de graça. Na grande área, não tinha jeito. Se eu pegar algum paciente seu que me falar que você extraiu com lesão de furca, eu já sei o que foi. Aí, ó. Tá vendo? O quê? Ele sem pronta notícia não vai mais não. Mas me diga uma coisa, Moniquinha. Ah. Um endodontista que começa hoje a sua vida profissional, qual o conselho que você dá para essa pessoa? Então, inclusive eu dou esse conselho para várias pessoas, né, que você sabe que meus alunos estão começando, é você ter fé que tudo vai dar certo. Mas o primeiro ponto é você saber que primeiro vem a obrigação e depois a curtição. Né? Se você quer crescer na vida, você tem que investir em conhecimento, investir em tecnologia. E eu falo que a endodontia é uma das especialidades mais baratas. Né? A gente começa com um localizador foraminal e um motor endodôntico, que hoje você encontra com custo-benefício maravilhoso no mercado. Sim. E aí depois você vai para ultrassom, você vai para o sensor digital e lá na frente você vai comprar seu microscópio. Então assim, você tem que enxergar a escada como degraus, não enxergar o topo da escada. Você vai chegar lá, mas se você tiver paciência, que Sim. esse é o grande problema hoje, né? A falta de paciência. A falta de paciência. Você só pulou uma coisa, um bom computador. Ah, não, para abrir tomografia, por favor. Inclusive, eu falo para eles, ó, não me apareçam com computador velho, eu quero uma tela maravilhosa, se preocupem com a tela. Exatamente, não tela IPS. Tem que ser uma tela IPS. E não se preocupem com computador caro, bonito, eu quero uma tela bonita para vocês enxergarem. Sim. Né? Uma vez uma aluna falou, vem cá, professora, para entrar na especialização agora tem que ter computador. Sim. Eu falei, tem. Obrigatório. Mas se você quiser ser uma profissional medíocre, você não precisa trazer. Então, ótima resposta. E você acha que eu sou bruto? Não, se você não conhece... Tá vendo? Não, eu não sou bruto, você sabe. Mônica é piadista, ela gosta de dar sempre uma piadinha. Rapaz, mas é isso, porque assim, qual é o problema, né? Eu falei, não sei nem se a câmera estava ligada ainda, eu falei, o problema está sendo que a gente está negligenciando a atenção básica. E aí o pessoal se sente desvalorizado dentro da endodontia, porque não está sabendo talvez se posicionar, ou às vezes até uma coisa que recém-formado é péssimo. Recém-formado não sabe passar valor para o paciente. Ele não tem autoridade para passar o valor do seu trabalho, tem vergonha. Cara, você que é recém-formado, você estudou 5 anos de sua vida, investiu algo próximo a 100 mil ou mais para se formar, se foi na particular, e se foi na federal, o governo investiu 100 mil ou mais na sua formação, e você não tem que ter vergonha disso, porque existe um valor no seu serviço que é um valor que não é só material, é a sua formação. Então assim, o recém-formado ele não sabe passar isso. Uhum. Ele não sabe muitas vezes passar segurança. Às vezes o cara é um baita recém-formado, não sabe passar segurança para o paciente e acaba que perde-se muito da endodontia por causa de um mercado extremamente agressivo que quer que as pessoas botem implante. E a gente brinca aqui, a gente fala na brincadeira, na sacanagem, mas eu não sei contar quantas vezes uma pessoa me falou assim,
eu tô aqui com um dente para extrair e colocar um implante, é sempre molar inferior, sempre primeiro molar inferior. Tô aqui com o dente para tirar e botar implante e eu falo, eu não vou tirar o seu dente. Você pode procurar outra pessoa ou você pode vir aqui fazer endodontia com a minha endodontista. Porque o que é que acontece? Eu como implantodontista, que eu trato minhas senhorinhas de 60, 70, 80 anos com protocolo, eu tenho a obrigação moral de desaconselhar um implante feito em uma idade precoce desse paciente, para que evite e adie ao máximo um caso de edentulismo total que tenha que ser tratado com uma quantidade grande de implantes. Aqui no consultório, a quantidade de pessoas que chegam com casos parciais que devem ser tratados de formas parciais e só foi oferecido um protocolo por causa de uma questão vergonhosamente mercadológica é assustadora. Talvez 80% dos pacientes. Talvez 80%. E por uma questão mercadológica. É isso mesmo. Então isso é vergonhoso, assustador e terrível para a profissão. Porque aí a endodontia sofre um processo de desvalorização que vem do mercado. E devia ser o contrário. A gente está em 2025, já abril de 2025, a gente está numa situação hoje que a gente se preocupa com produtos veganos, que a gente se preocupa com ecologia, com energia, com saúde, com energia verde. Enquanto se está se discutindo se o flúor faz mal ou não, se esquece de salvar o dente. O órgão. Então, você está passando por uma discussão que já acabou. A gente já sabe que o flúor, ele, quando bem indicado, bem aplicado, não vai te causar mal. E esquece da discussão mais importante. Quando salvar? Eu gosto muito de investir na minha profissão e me orgulho muito disso. Eu deixo de fazer uma viagem a prazer para ir facilmente no congresso. Aqui, enquanto os congressos no Brasil de implante, o pessoal fala em que técnica de ancoragem é melhor, fora do Brasil, eu estive pessoalmente lá, a discussão é quando a gente deve segurar um implante de boca e quando a gente deve tirar ele. Ou seja, lá fora, a gente pensa não só em não botar implante, mas quando o implante está doente, como é que a gente vai salvar aquele implante? Ou seja, se está salvando o implante, que dirá dente. Exatamente. Então, amputação radicular se discute pouco no Brasil. Você fez uma recentemente, né? Fiz uma recentemente, estava conversando com uma professora. Revascularização. Você... poxa, eu vejo casos lindos de profissionais transformando um molar em 2 premolares, porque já tem uma lesão de furca extensa. Então, são alternativas terapêuticas, como a própria... esqueci o nome agora. Tá na ponta da língua. A elevação de margem profunda, que eu acho uma alternativa maravilhosa quando bem indicada. E as pessoas aqui no Brasil, às vezes, não fazem ideia. Deep Margin Elevation, aí você tem amputação radicular, você tem excelentes alternativas terapêuticas. Então, eu acho que um processo artificial da desvalorização da endodontia e da periodontia está acontecendo aqui e a gente tem que dar uma freada. Sim. Dá uma freada, porque... Aí entra naquela parte da ética, né? E cabe a você como professora. Eu não vou te xingar mais, não. Você vai preparar o povo direitinho para ele, né? Por favor. Sem cianeto. Agora. Quando você chegou aqui, você pensou em mandar isso. Eu falei, lá vem Giovanni. Tinha um cianetozinho ali separado na bolsa. Mas, brincadeiras à parte, eu falo sempre que o implante entra quando a endodontia acaba. Quando a gente não consegue mais salvar de jeito nenhum. E assim, com a evolução da endodontia, a gente salva a maioria dos dentes. Então, hoje era para ser o contrário, a gente ter mais paciente para endodontia do que paciente para implante. Mas a falta de ética e de conhecimento de alguns profissionais está levando esse comércio aí, como você falou, é um comércio absurdamente para o lado errado. Né? As pessoas estão tirando o órgão, porque dente é um órgão, para colocar o metal na boca. Então, quando o paciente às vezes fala assim, porque me venderam implante, mas eu vim aqui ver se eu consigo salvar.
Ou o paciente fala, eu quero arrancar e colocar um implante. Eu falo, se o dedo do senhor feriu, você vai arrancar o dedo? Porque dente é um órgão, igual ao seu dedo. Não, Né? a comparação que você usa é excelente, mas existe uma falha de proporção nela. O cara, ele vem com uma cárie e ele quer tirar o dente para botar o implante, é como se ele precisasse tirar uma unha e ele quisesse uma prótese de braço. É exatamente isso. Perfeito. Tem uma falha enorme no entendimento das pessoas. Perfeito. Se você tem uma cárie que tá doendo, não, você vai pra endodontia, você não vai tirar o dente. Porque é como se você precisasse cortar uma unha, porque tá infeccionada, e você quer cortar e botar uma prótese de mão. E assim, a gente que está mais agora nessa fase, né, dos cursos, né, e a gente já negou alguns pacientes que chegavam lá, não, porque eu tô com um dente aqui me disseram que era para fazer canal, eu prefiro botar um implante. Eu falei, não, você não vai fazer um implante aqui no nosso curso. Com a gente não. Com a gente não. Ai, gente, como eu tô orgulhosa de vocês. Sério, sem brincadeira nenhuma. Não, mas isso é lindo ouvir, sabia? E isso aquece o coração do endodontista, porque o que a gente vê não é isso. E você lembra quando eu neguei aquele planejamento daquele colega que queria fazer? Eu falei assim, não faço para você seguir. Algumas vezes. Não faço para você seguir. Não, você pode procurar outro plano center que faça, mas eu não vou fazer. E o que acaba sabotando também a endodontia não é só o implantodontista. São os próprios profissionais que não sabem fazer endodontia e que acabam encaminhando o paciente para extração. Ou fez alguma coisa errada e fala ao paciente que não tem mais como salvar o dente. Sim. Ainda tem esse porém, né? Sim. E às vezes você pode até, de repente, um outro profissional colocar ali um biocerâmico, alguma coisa e fechar aquele rasgo na raiz, alguma coisa, e ainda permanecer aquela unidade por muitos anos, né? Então, eu acho que é muito por esse caminho aí que a gente tem que pensar. Uhum. É isso. Eu acho que a gente precisa de uma visão muito mais global do endodontista. Por isso que eu digo que o endodontista hoje, para mim, é uma das especialidades mais importantes dentro da odontologia. E a gente tem uma escassez de bons endodontistas, né? Então a gente precisa povoar mais esse mercado, né? E você faz muito bem esse papel aí, né? E parabéns aí por todo esse seu trabalho que você vem fazendo. E como eu falei, a primeira vez que eu te conheci, eu digo, essa mulher é diferente, ela tem uma visão, ela tem um olhar, ela tem uma coisa assim da paixão, e dificilmente eu erro quando eu olho assim para alguém, e realmente dessa vez eu não errei, com certeza. Tem o sexto sentido de mulher. Sim, e aí eu percebi, não, ela realmente é diferente, e realmente parabéns por tudo que você tem feito, né, cada vez mais, e eu me sinto super, super feliz em ser seu parceiro, né, nos cursos, né, no lado profissional, pessoal, né, no seu consultório particular, e conte sempre aqui com a gente, com a Imagem PR, e com tudo que a gente puder te ajudar. E aí, para a gente terminar, a gente tem aqui é como se fosse um ritual. Ai, fiquei nervosa agora. A gente sempre pede para que o convidado possa expressar em uma imagem, né? Porque a gente está aqui na imagem para refuxar, né? Possa traduzir em uma imagem a sua vida. O que é que você traduziria? Você lembra daquele filme O Pequeno Príncipe? Sim, um clássico, né? É da sua época? Lógico. Atemporal, eu diria. Ou era Pokémon? Atemporal. Brincadeira, mas então, o que pra mim, uma imagem que me vem na cabeça, eu sempre gostei desse desenho O Pequeno Príncipe. E até hoje tem um livro dele, né? Sim. Não sei se as pessoas... Porque O Pequeno Príncipe, na verdade, era um desenho, né? Não sei se passa mais, mas tem um livro. Mas é uma lição de vida. O que é que o desenho quis transmitir, o autor quis transmitir? Que a vida, ela é muito ampla. E basta você querer lutar para conseguir o que você sonha, né? O que é que você almeja. E você valorizar as boas pessoas, né? Então, assim, tem muitas mensagens do Pequeno Príncipe. Então, quando você fala assim, uma imagem, eu em cima de uma lua, imaginando aquele mundo ali, várias possibilidades,
mas ao mesmo tempo querendo diminuir a quantidade de pessoas boas que estão ao meu redor, porque eu acho que isso faz parte da nossa vida, sabe? Sim. E querer levar o bem. Eu acho que essa vida não tem valor se você não for uma pessoa boa, se você não plantar o bem, se você não tiver amigos, porque não adianta você querer crescer e você não olhar para o lado, né? Eu falo que assim, meus alunos eles têm que ser os melhores endodontistas, mas melhor para ele, não do que o colega. Sim. Então, se você me falar, Mônica, você quer ser melhor? Quero muito ser melhor do que eu fui ontem. Sem pisar em ninguém, sabe? Olhar para frente, mas podendo ajudar quem está ao meu lado. Bacana. É isso aí. Maravilha de episódio hoje aqui com a professora Mônica Mata. E, pessoal, eu quero que vocês se inscrevam aí no canal, para que vocês possam cada vez mais receber as notificações aí do YouTube, falando dos nossos episódios, né? É um projeto, como eu falei, muito longevo, onde a gente vai receber grandes colegas aqui para um papo tão gostoso como esse, com Mônica e com tantos outros. Então, se inscrevam, dê o like para que a plataforma possa entender que você está gostando desse conteúdo e compartilhe nos grupos do WhatsApp, da odontologia, para que elas possam receber cada vez mais aí os nossos conteúdos. Valeu, Mônica, muito obrigado. Eu que agradeço, Sérgio, como sempre. Vou cobrar esse jantar, hein? Pode cobrar, mas tem que levar farinha, viu, Já estou até com fome. Obrigada, gente. Valeu, gente. Muito obrigado e até o próximo episódio.